Eu não sei você, mas eu passei anos me sentindo fraco. E não só fraco fisicamente falando, sabe? Mas, cara, sem energia, sem disposição, sabe? Vivendo a vida meio arrastadão, assim, meio apático para as coisas, sabe? E, cara, pensando bem, assim, cara, não é possível que isso é normal, né? Pelo menos não deveria ser. O cara novo, porra, como é que vai viver a vida assim, né? Só que aí eu parei pra olhar pro lado e fui ver, cara, que a imensa maioria dos homens também se sente da mesma forma. Então os caras se sentem fracos, apáticos, sem energia, sem disposição, meio no piloto automático, arrastados, cara. Sabe que loucura? Principalmente dos 18 aos 35 anos, que é onde o cara devia estar com o máximo de performance, o máximo de energia. Então hoje a gente vai investigar aqui, cara, o porquê que todo homem nessa faixa etária está se sentindo fraco. E o que eu fiz de fato para poder escapar dessa. Maravilha? A realidade de hoje, cara, que a gente precisa deixar bem claro aqui, é que é o seguinte: cada vez você encontra homens mais apáticos, estão vivendo nesse piloto automático, sem reação ante a vida. Homens fracos, também fisicamente falando, né? Mas também sem energia e com zero disposição. Muitas vezes os caras ficam preguiçosos ao extremo, não porque a preguiça é um traço de personalidade da galera, mas sim porque o cara tá tão cansado, mas tão cansado, tão fudido, que esse cara só quer descansar. Só quer deitar, só quer, porra, descansar, renovar a bateria em algum grau, pra no outro dia começar a viver de novo ali nas mesmas coisas, tá? E aí você encontra também homens sem libido e com zero potência na hora H. Homens novos, molecão, novo, porque se você tem, cara, sei lá, 35 anos, você ainda é um molecão, cara, você tá, porra, no auge da performance, entendeu? E o cara tá precisando tomar Tadala pra funcionar. Isso é uma loucura. Cara, isso é uma loucura, entendeu? Cara, vou te mandar real. Se você tem menos de 35 anos e tá precisando de Tadala pra funcionar, meu querido, você precisa procurar ajuda, entendeu? De verdade mesmo. Que não é pra ser assim. Definitivamente não é pra ser assim. Tá certo? Mas hoje você vê uma rapaziada viciada nessa porra. Justamente porque anda com zero libido, zero potência, enfim, zero energia, e aí a lista é longa, né? E quando você vai olhar isso a fundo, você percebe qual que é o problema por trás da situação que acarreta essa realidade, né? Vamos lá. Você encontra dois grandes problemas aqui. O primeiro deles, cara, é que a testosterona dos homens vem despencando. E quando eu falo de testosterona, eu não tô falando aqui de masculinidade, não. Nada abstrato. Tô falando de elementos concretos, de fisiologia. Tá? Então você pega e observa que a testosterona média dos homens está caindo de forma geracional. Então não é também como se o cara fosse fazendo aniversário e a testosterona caindo. Por quê? Espera-se sim, com um homem acima dos 40, então depois o cara passa dos 40, uma queda de 1%, de 0,8 a 1% ao ano de testosterona. Então, olha só, depois dos 40, e é uma queda sensível, uma queda pequena, de 1% ao ano. Significa que o cara com 80 anos ali beirando, quase fazendo hora extra, ele vai ter metade da testosterona que ele tinha quando ele tinha 40. Mas é entendível, porque o cara tá, pô, já ficou bem mais velho, né? Agora, não quer dizer que com 40 você vai estar com a testosterona na merda. Você tinha que estar também, cara, porra, com ótimos níveis ali hormonais. Maravilha? E quando a gente para pra analisar que a rapaziada de 20 anos já tá com testosterona baixa, por, digamos, ao natural, isso é uma loucura. Tá? Pra você ter uma ideia, cara, pra você ter uma ideia. A testosterona que você tem hoje, seus níveis hoje, são metade dos níveis que o seu pai tinha quando ele tinha a sua idade. Entende? Então, hoje em dia, a gente observa essa queda geracional na testosterona. E o que isso gera como um todo? Isso gera, cara, um corpo frágil. Porque eu gosto de enxergar a testosterona como um termômetro para o seu corpo. Um termômetro da sua qualidade de vida, da sua saúde, do seu estilo de vida. Então, se você tem lá, cara, valores baixos, e quando eu digo valor baixo, eu quero que você não só pense, não só seguir no exame, tá? Por quê? Porque quando se fala de testosterona, o exame ali, o valor de referência, ele é a média dos valores da população. Isso significa que você vai encontrar um espectro de 200 a 800 e que tá todo mundo ali dentro, entendeu? Tá todo mundo ali dentro. O problema também é que quando você para analisar isso geracionalmente, você vê que esses níveis, esse valor de referência, ele vem caindo também, tá? E a imensa galera tá lá dentro, só que não é como se você, porra, eu tô na média, eu tô bem. Não é assim. Por quê? Porque a imensa maioria das pessoas tá repleta desses sintomas clínicos ali de baixa testosterona, ou então que podem ser relacionados com baixa testosterona, e que você ajustar isso pode te, enfim, fazer esses sintomas sumirem. Mas mais do que só ajustar olhando para a própria testosterona, você ajusta o seu estilo de vida, e esse estilo de vida vai mexer no termômetro, que é a testosterona, e também vai acabar com o sintoma, porque você mudou o estilo de vida, entendeu? Então, mais do que só você, sei lá, você
absorver aqui do vídeo aqui, porra, então eu tenho que tomar suplemento para testosterona. Não, inclusive tem vários vídeos aqui no canal falando, cara, sobre suplementação de testosterona e o quanto, eu não vou dizer, a palavra não é inútil, porque existem alguns casos que pode fazer sentido, e aí eu recomendo que você veja ao final desse vídeo, você maratone o canal aqui pra você encontrar essas informações. Mas enfim, vão ser casos muito específicos que, na maioria das vezes, é só dinheiro jogado fora quando se trata de suplementação e testosterona, tá? Então, você acaba observando homens com corpos frágeis. De novo, não só falando de força, não é só falando de força e massa muscular, não. Mas são homens sem energia, sem disposição e se sentindo realmente fracos, tá? Isso nos leva ao segundo grande problema disso tudo, né? Que é o seguinte, cara. Você tem estímulo demais e esforço de menos. E assim você constrói homens que estão todo momento ligados em conteúdo adulto, tá? Em redes sociais, o dia inteiro o maluco tá vendo rede social. O malandro só come comida hiperpalatável. Isso faz com que fique-se confortavelmente. Falar confortavelmente é confortável, né? Que horrorosa essa frase. Mas que você fique num conforto excessivo, tá? E aí, cara, isso é uma frase muito bonita, pelo menos muito boa que eu gosto, é que o conforto que nós construímos é a prisão que nos adoece. O que acontece? Há 80 anos atrás, 50 anos atrás, fazia sentido você buscar pelo máximo de conforto possível. Por quê? Porque a vida ela era ainda muito insalubre em algum grau, entendeu? Você tinha que buscar por esse conforto, senão ele não vinha automaticamente, ele não caía no teu colo, entendeu? Você tinha que buscar as comidas mais gostosas, porque, cara, em geral, as comidas, enfim, elas não tinham tanto apelo palatável quanto tem hoje. Né? Então, você podia buscar uma comida mais gostosa de vez em quando, que não ia acontecer nada com você. A mesma coisa, cara, sei lá, desde o. Hoje em dia o cara tem ar-condicionado pra tudo. Então tá no inverno, o cara liga no ar-condicionado do quente. Tá no verão, o cara liga no frio. Controle térmico, enfim. Cara, aí eu posso ficar horas falando sobre conforto e desconforto na sociedade de hoje, né? Mas o grande problema é que a gente precisa de um nível mínimo de desconforto. O nosso corpo, ele responde bem a isso. A um nível de desconforto pequeno. Entende? Só que isso se perdeu nos dias de hoje. Então, hoje em dia, o cara consegue viver a vida 100% confortável. Isso gera um problema grande, fisiológico pro cara. Não é só, pô, o cara tá confortávelzinho demais, o cara tá mimado. Não, o corpo do cara se estrupia todo. Entendeu? Então, esse conforto excessivo é um problema. E, cara, isso gera o quê? Isso gera essa anestesia completa dos sentidos e o cara fica só querendo comer comida mais gostosa possível, e ele quer o dia inteiro ver um site adulto, e ele fica o dia inteiro na rede social ali scrollando pra ter dopamina no talo, e não quer saber mais de fazer esforço. Cara, isso é um problema generalizado, tá? Isso também gera falta de vontade de buscar novos desafios, porque querendo ou não, nós somos movidos a desafio. Isso parece puta frase clichê de coach, parece frase de caneca, né? Tipo assim, canequinha aqui, ó. Somos movidos a desafio, né? Parece caneca de firme essa porra. Mas, cara, é fato que é verdade, né? Então a gente precisa de desafios para de fato continuar se construindo como ser humano, se construindo como homem também, tanto fisiologicamente quanto, porra, de forma mais abstrata também. Tá? E aí, a incapacidade de lidar com o desconforto, e que ele é necessário, ele é fundamental. Até porque desconforto é intimamente ligado a desafio. Tá? Então, se você não está buscando desafio, você também não está buscando desconforto. E aí já viu o grande problema que isso acaba acarretando, né? E vamos lá, cara. Então, entendido o problema, entendido que aqui a gente tem estímulo de mais e esforço de menos, testosterona caindo, como é que a gente faz para poder resolver isso, né? Cara, quando a gente entende a solução dessa porra, tá? E aqui eu vou te apresentar duas grandes soluções aqui. A vida ela fica mais simples para você. Em que sentido? Você sabe exatamente o que você precisa atacar para melhorar a sua disposição, a sua energia, a sua libido, o seu foco, a sua força. Você sabe exatamente o que atacar. Isso porque a primeira solução, cara, e aí foi o que eu fiz, inclusive, né? Que eu reconstruí a minha rotina com base em explodir a minha testosterona. De novo, e é isso uma coisa que eu bato muito na tecla dentro do Testosterona Blindada. E se você não conhece, eu tenho um treinamento chamado Testosterona Blindada, focado em fazer com que homens alcancem o máximo de testosterona de forma 100% natural. Foi fazendo o que tá lá, inclusive, que eu saí de 299 e fui para 953, sem usar remédio, sem usar suplemento, e muito menos sem usar anabolizante. Então, se você quiser conhecer mais sobre testosterona blindada, inclusive, só clicar no primeiro link da descrição, tá? Eu não me canso de falar isso pra rapaziada lá dentro, que é o seguinte: testosterona é termômetro. Não é pra você ficar. Porque senão, cara, o que acontece? A galera entra em parafuso e começa a ficar maluca por querer aumentar apenas o número da testosterona ali. E aí o cara começa a cair no negócio de suplemento, começa a cair no. Eu falo muito de suplemento, mas não que seja, tipo, péssimo, entendeu? Vai te atrapalhar. Vai te fazer gastar um puta dinheiro à toa, entendeu? Você não vai precisar gastar dinheiro com isso. Se você gastar dinheiro com as coisas certas, se você fizer as coisas certas, você não vai precisar gastar dinheiro com isso.
entendeu? Aí o cara fica viciado em discutir o detalhe, o detalhe, o detalhe, enquanto o básico ele não tá fazendo. Por isso que eu gosto de olhar pra testosterona como um termômetro, e não como fim em si mesmo, tá certo? E quando você reconstrói a sua rotina com base naquilo que faz a sua testosterona explodir, e aí é o quê? Você dormir da forma certa, na quantidade, na qualidade correta, você fazer um controle de luminosidade adequado também, se expondo ao sol quando tem que se expor, se não se expondo à luz azul de noite, enfim, uma série de questões. Você também se expõe ao sol para poder regular a vitamina D. Você se alimenta da forma certa, você treina da forma certa, você evita disruptores endócrinos, você faz uma série de coisas que são, cara, simples por natureza e coisas que, na real, você já devia estar fazendo, entendeu? Porque isso aqui não vai só melhorar a sua testosterona, mas vai melhorar toda a sua qualidade de vida. E aí sim você também vai ficar com muito menos cansaço, com muito mais energia, vai se sentir muito mais forte, vai ser muito mais reativo à vida, enfim. Aí a gente tem inúmeras questões que isso melhora, tá? Mas o fato é que, cara, quando eu reconstruí a minha rotina, com base nisso aqui, absolutamente tudo mudou, cara. Absolutamente tudo mudou. Que daí você reconstrói a sua energia, enfim, eu já falei isso aí. Né? Vambora. O próximo item da lista aqui é o seguinte: eu limitei e cortei aquilo que podia ser cortado desses elementos de anestesia. Então, aquilo que eu falei pra você aqui, ó, site adulto, rede social, comida hiperpalatável, conforto excessivo. Cara, isso aqui eu limitei ou cortei total. Tá certo? Então, aquilo que eu pude limitar, eu limitei. Aquilo que eu pude cortar, eu cortei. É, cara, sei lá, cara, comida hiperpalatável. Porra, de vez em quando eu ainda como ainda. Cara, comer uma pizza com a minha esposa. Uma delícia, cara. Tá louco. Bom pra caramba, cara. Não precisa cortar isso na sua vida como se fosse. Talvez em algum momento você precise fazer uma cisão disso, né, pra você, enfim, entender que você é capaz de cortar. Enfim, existem outros elementos que envolvem essa questão como um todo. Mas não é uma coisa que você vai precisar cortar pro resto da sua vida, entendeu? Mas, é claro, diminua, limite isso. Porque se você vive só comendo comida hiperpalatável, a comida normal, ela vai ter gosto de lixo pra você. Vai ser sempre muito insossa, sem tempero, sem nada. Porque você está viciado em sabores fabricados pela indústria. Em sabores artificiais, entendeu? Então, a ideia aqui, cara, é que você se desvencilhe dessa porra, cara. Sabores artificiais, rede social, cara, só, porra, cara, é estímulo excessivo, meu irmão. Toda hora tem gente vivendo vidas incríveis, com carros incríveis, com mulheres incríveis, com viagens incríveis, com filhos incríveis, com tudo incrível, com corpos incríveis, fazendo coisas incríveis. E você tá lá sentado no sofá assistindo essa galera viver. Então, porra, assim, entenda, cara, entenda que o que você puder cortar daqui, o que você puder diminuir, limitar, vai te fazer muito bem limitar essas coisas. Maravilha? Então, o resultado disso, tá? É uma vida com muito mais força, física mesmo, tá? Fisiologicamente falando, física mesmo. Muito mais vontade, um pouco mais abstrato, claro, mas você corta aquela apatia que naturalmente a gente vê num cara até com baixa testosterona, muito mais energia pra fazer as coisas que você quer fazer, quando você quiser fazer, muito mais disposição pra você de novo fazer as coisas que você quiser fazer quando você quiser fazer. Não precisa ficar arrastado, deitado no sofá o dia inteiro. Cara, você conseguir realmente, porra, assim, muito mais libido também. Pra você, cara, porra, pra você poder comer tua mulher, cara. Entendeu? Uma coisa que deveria ser simples e que muitas vezes você tá se enrolando com essa porra aí, né? Tá precisando tomar tadá. Cara, pô, aí é loucura, entendeu? Foi aquilo que eu falei pra você, cara. Você tem menos de 35 anos, você deve passar longe disso aí. Tanto porque isso tem gerado na rapaziada um vício psicológico, cara. Uma dependência psicológica. Então o cara acha que não funciona sem isso. E como o libido tem um fator muito. Como é que eu posso dizer? Um fator preponderante também. Não preponderante não é a palavra certa, mas um fator muito, muito massivo também da própria. É, psicológico em si, né, cara? Acaba que os caras vão se enrolando por causa disso aí. E aí no final o cara começou com um negócio, o cara não precisava tomar. O cara se viciou nessa porra e agora precisa tomar pro resto da vida. Imagina que loucura. Além, cara, de problema de coração. Mas eu nem vou falar disso aí porque eu sei que você não tá nem aí pra isso. Eu sei que você não tá nem aí pra problema de coração. Até porque, cara, assim, ó, sendo bem sincero, ninguém tá nem aí pra saúde. A não ser quem tá doente. Quem tá doente aí só quer saber de saúde. Mas agora quem tá ali vivendo a vida, cara, não tá nem aí pra saúde, não. As pessoas trocam saúde por qualquer coisa a todo momento. Não vamos ser hipócritas, não. É claro, eu também troco saúde por um monte de coisa, um monte de momento. Vou dormir mais tarde porque eu quero ver uma série com a minha mulher. Sei lá, cara, acordo mais cedo porque eu quero trabalhar, porque eu tenho que trabalhar. Enfim, série de coisas que a gente deixa de fazer ou começa a fazer, meio que não pensando só na saúde, né? Então não podemos ser hipócritas também. Mas, cara, o fato é que quando você ajusta essas coisas todas, você para de viver nesse piloto automático, cara. Nesse piloto automático maluco que os caras estão vivendo. E que eu vivi por muito tempo, cara. Vivi por muito tempo essa porra, meu. E eu vou te falar,
É um tanto quanto libertador você sair dessa, quebrar esses grilhões que te aprisionam, entendeu? E o cara tá vivendo uma vida, porra, sem energia nenhuma, sem disposição nenhuma, cansado o dia inteiro. Imagina que loucura, imagina se seu pai, assim, é claro que aí é abstrato demais pra botar isso no papel, né. Mas você acha que seu pai, seu avô, eles viviam com o mesmo cansaço que você tem hoje em dia? Imagina seu avô aí com 80 anos, o velho acorda 5 horas da manhã, faz um monte de coisa, o dia inteiro, e parece que não cansa. Vai dizer que não é isso aí. Teu pai é a mesma coisa, cara. O bicho o dia inteiro trabalhando, fazendo um monte de coisa e parece que não cansa. E aí você aí com seus 20 anos, passa o dia inteiro arrastadão, meio cansadão, ó, o que será que é? Te joguei na cara aqui, cara, te expliquei exatamente o porquê que você tá assim. Maravilha, meu querido? Então, se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar deste vídeo aqui ó, esse vídeo aqui, onde eu te explico com mais detalhes algumas das coisas que vão te ajudar a aumentar a sua testosterona. Também, se você quiser a minha ajuda para fazer isso acontecer da melhor maneira possível, é só clicar no primeiro link da descrição e conhecer o Testosterona Blindada. Maravilha, meu querido? Então, te vejo neste vídeo aqui. Tamo junto e até a próxima.